primeiro aqui começar com esse tema com esse tópico do porquê de leilões, né? Por que investir em leilões? Eu trouxe aqui uma experiência minha, né? E eu acredito que o Danilo e o Vinícius podem contribuir também. Pensando bem aqui, acho que a gente começou nesses 5 minutos e acabamos nem apresentando, né? Então, vamos fazer isso que acho que é válido. O Vinícius, quer falar um pouquinho aí sobre você, sua atuação? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite aí, André. Sobre a minha atuação, né? Eu sou advogado, atuo diretamente com o judiciário tem aproximadamente 7 anos, né? Um pouquinho mais de 7 anos. E há 2 anos e meio, logo que eu comecei a advogar, eu já foquei em uma área, né? Então, tinha para mim que eu precisaria, não deveria ser generalista, mas deveria focar em alguma área. Comecinho, fiz um pouquinho de trabalhista, um pouquinho de civil, um pouquinho de consumidor, até pegar gosto pelo imobiliário. E desde então, venho trabalhando principalmente com regularização imobiliária, né? Até surgir o leilão os leilões de imóveis na minha vida, né? Surgiu também próximo dessa área, desse tempo, perdão, próximo de 2 anos e meio atrás, quando eu atendi um cliente que fez uma arrematação extrajudicial no Bradesco e ele sofreu uma evicção. Essa arrematação ele fez em novembro de 2015 por 186 mil à época e ele conseguiu receber esse valor de volta agora, depois que eu entrei e discuti com o banco para que ele pudesse receber, tá? Então, essa foi a primeira experiência que eu tive, né? E ali me abriu os olhos, tipo, por que as pessoas estão se colocando nesse limbo primeiro, né? E eu acho que a parte mais gostosa de trabalhar com direito é justamente você entregar um resultado positivo e não trabalhar com dor dos outros, né? Que eu acho que é o mais tradicional. Quando uma pessoa procura advogado, procura porque tem problema, né? E para mim isso nunca foi satisfatório. Então comecei a ver muito o olhar do investidor e como ajudar e assessorar investidores a partir de então. Você quer comentar também, Danilo? Primeiramente, André, obrigado pelo convite. Doutor Vinícius, obrigado por dividir esse palco virtual aqui comigo. E eu saúdo a todos vocês que vieram nos assistir nessa noite. Um dia eu estive no lugar de vocês, antes de ser assessor, que é o que eu sou hoje, fui um arrematante comum. Antes de ser arrematante comum, eu fui uma pessoa que tinha vontade de arrematar. Por isso que eu digo como vocês, vários de vocês aqui estão querendo iniciar na área. Nós temos outros que já têm uma história. E aí, hoje eu tenho uma empresa aqui no Rio Grande do Norte, nós somos especialistas em arrematações aqui, chamada O Arrematante, em que nós cuidamos da busca pelos imóveis, e aí é onde entra o Bidmap, André vai falar sobre isso hoje. Fazemos a desocupação, a reforma e a venda. Então, o nosso trabalho termina quando o dinheiro pinga na conta do investidor. Então, os nossos resultados, vocês depois podem ver lá no Instagram, eles falam muito mais do que eu poderia e teria tempo para falar aqui para vocês. Tá bom? Então, meu nome é Danilo e hoje vamos trocar muitas ideias aí sobre leilões caixa. Bacana. Então, e eu já comecei falando, já mostrei a apresentação e atropelei tudo. Mas até um pouco da minha história tá ali, né? No motivo porque a gente entrou nos leilões, eu acho que, apesar que pelo Vinícius ser advogado, acho que o dele já é um pouco diferente, né? Então, mas no meu caso foi mais de uma procura, de uma busca por uma alternativa de investimento, por desenvolver um negócio, e, e aí acabei achando diversos motivos porque eram viáveis, né? Então era até o que eu estava mostrando. Viável não, porque é um excelente negócio, né? Então, o que eu estava pontuando aqui é essa questão do investimento sem especulação, né? Eu acho que diferente de quase tudo, de quase todas as opções de investimento, a gente não depende de uma valorização, de uma previsão, de alguém achar que se tal coisa acontecer, a bolsa vai subir ou alguma coisa assim. A gente já sabe, a gente tem a capacidade de, antes de fazer o negócio, avaliar o valor de fato de mercado, né? E aí sim tomar a decisão de comprar ou não, naquela condição estabelecida no leilão, né?
André, Oi. à medida em que você for falando na apresentação, eu posso fazer alguns apontamentos sobre Sem questões dúvida, reais aqui é só ligadas ao... um orientativo. Tranquilo, que sobre isso que você falou, sobre o valor dos imóveis, a gente fala assim, o imóvel ele está com desconto, um deságio de 50% sobre o valor da avaliação. Só que vocês já pararam para pensar de onde vem esse valor de avaliação? Quem diz qual o valor que aquele imóvel vale? No caso dos imóveis caixa, vai um engenheiro do banco, avalia aquele imóvel por fora, ele não entra no banco, e por essa razão, pelo fato de ele não entrar dentro do imóvel, o valor de avaliação que consta no leilão, falando de imóveis caixa, normalmente ele está abaixo do valor de mercado, do valor real. Então, você tem o deságio, o desconto dos 50% em cima de um valor que já está subavaliado. Porque se você pegar um laudo de um engenheiro da Caixa, você vai ver que lá ele tem marcando a opção de que aquele imóvel é um imóvel que vai para leilão e que ele não teve acesso dentro. Então, quando ele não tem acesso dentro, o sistema que avalia esses imóveis confere a ele um valor menor do que ele efetivamente teria no mercado. Então, André, existem imóveis que, por exemplo, vale 150, só que ele foi avaliado por 110 e tem 50% de desconto em cima de 110. Ou seja, 50% da subavaliação. E você falou de segurança, não vai acontecer do presidente da República falar uma bobagem, sei lá, no Jornal Nacional, e amanhã de manhã seu imóvel vale 10% a menos. Isso não vai acontecer. Pelo Sem contrário, dúvida. os momentos de crise é onde o mercado imobiliário mais se valoriza. Enquanto as ações na renda variável desabam, enquanto os fundos imobiliários desabam, lajes de escritório que na pandemia foram todas esvaziadas, o mercado de leilões de imóveis só crescia. Então, eu começo a me entusiasmar falando de uma maneira que eu adoro esse assunto. Então, era esse apontamento, esse parênteses que eu queria abrir, André. Não, tem toda a razão. Esse é só o primeiro item, né? Então, essa questão da avaliação, você tem toda a razão. A gente acaba encontrando de tudo, né? E é o que eu falo, putz, sempre falo aqui, que eu acho que o ponto mais importante do leilão, tem muitos itens complexos, jurídicos e tal, mas sem dúvida, o mais importante é a avaliação de mercado. Você não concorda? Eu concordo, Vinícius. Abro parênteses aí para você também. Vinícius também é assessor. Mas completando o raciocínio aqui, tudo que pode dar errado em um leilão, tudo que pode dar errado. Estou falando agora do leilão caixa. Leilão caixa, todos têm garantia contra evicção de direito. O que é evicção de direito? Doutor, sua vez. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que assim, tem bastante ponto, né, para a gente trazer aí, e realmente, até fazendo um parênteses dos seus parênteses, né, sobre a avaliação, eu acho muito bacana trazer essa perspectiva, assim, de avaliação, porque realmente essa avaliação dos imóveis, na sua maioria, né, nos extrajudiciais, elas não refletem uma questão de mercado, né, uma valorização de mercado, uma avaliação de mercado. Ninguém vai lá para realmente avaliar as benfeitorias, qual é o acabamento, né, que tem interno naquele imóvel, quais são os pontos assim, de infraestrutura social no bairro, enfim, a gente não tem isso, né? Na verdade, ela é muito mais uma avaliação aritmética, né? Eu tenho uma subavaliação que foi feita inicialmente naquele contrato de alienação, depois eu tenho uma correção da dívida, e aí, por vezes, essa avaliação é sobre a dívida, inclusive, né? Sobre a atualização do contrato. Então, isso é muito bacana. Em relação às oportunidades de mercado, né? O ponto de avaliação acho que é muito importante, realmente. Mas tem alguns outros temas, né, dentro dessa análise prévia que eu acho que são relevantes, tão relevantes quanto, sabe? A avaliação, eu acho que é um ponto cirúrgico, a gente tem que ter isso na ponta, não é nem na ponta do lápis, né, na ponta da planilha, certinho, calculado, muito bem calculado, para não ter surpresa depois. Né? Digamos que a gente participe de uma concorrência de uma arrematação de 100 mil reais. Com base em algumas avaliações, eu tenho uma estimativa de que aquele imóvel vale 200. E no final das contas, depois de arrematar, depois de entrar no imóvel, depois de tentar praticar a venda, eu descubro que ele vale 180, 150, menos do que isso. Né? Então, esse eu acho que é um erro crucial de quem está fazendo essa análise prévia e faz uma análise rasa. Né? Então, a análise rasa, eu acho que essa ânsia, essa afobação de
de pensar só no dinheiro futuro e não se preocupar com os desdobramentos, que pode trazer um risco aí. E aí, exatamente nesses pontos que entram esses equívocos de avaliação e também esses equívocos de análise jurídica, e é onde entra a evicção, né? O que o Danilo trouxe aqui em relação à evicção, depois a gente aprofunda um pouquinho mais, mas resumidamente, é a perda do imóvel, ou a anulação da arrematação, né, e a perda do imóvel por conta de uma nulidade que foi reconhecida por uma sentença judicial. Exatamente nesse mesmo caso que eu comentei para vocês, que foi o que me trouxe, né, para esse mundo dos leilões. Então, foi um errinho, foi um procedimento que não foi analisado, que passou despercebido, um juiz teve de fazer esse ato e devolver o imóvel, tanto para o banco, quanto retomar o contrato entre banco e credor. Legal. Então eu acho que esse é o primeiro ponto aí que, puta, não, deixa o leilão num top 3 de investimentos ou até mais, né? Outro ponto que eu trouxe aqui, que são análises que eu fiz à época, né? Eu achei, até tem lá no Bitmap, dá para encontrar esse gráfico de uma associação brasileira de imóveis, um negócio assim, de desenvolvimento imobiliário e tal, que fez análise de 2012 a 2022, um estudo que sai anual, né? O último era de 2023, a respeito da valorização, de soma de valorização de valor mesmo do imóvel, mais a receita com aluguel. E acaba que nesse período, o imóvel em São Paulo, ele rendeu, isso que aqui passou pandemia, passou tudo, né? 14,7%, a média Brasil 12,2%, CDB 8,6%, inflação 6,6% e poupança 5,8%. Então, ele acaba que, assim, quem fala, mas porra, o aluguel 0,5% e tal, muitas vezes a pessoa não está por dentro da realidade. Nós, que analisamos muita matrícula, todo dia a gente está olhando milhares de matrículas e tal, a gente vê que você não encontrou um apartamento que foi comprado em 2012, 2015, 2020, que hoje ele não vale ou o dobro, ou pelo menos 50% a mais, né, dependendo do prazo, e para não falar números muito maiores, coisas que triplicou o preço, quadruplicou, né? Então, se a gente vê por um documento de registro e tal, você vê o histórico e vê que aquilo ali foi comprado um dia por 150 mil e hoje vale 600. É fato, não é alguém que está me contando que, puta, eu investi lá e rendeu isso. A gente está olhando um documento registrado, né? Um case bem bacana, até para trazer sobre essa especulação imobiliária, é Balneário Camboriú, né? Quem tem lote e quem tem imóveis há 10, 12, 15 anos lá, acompanha e ganhou muito dinheiro só com essa valorização imobiliária, né? Assim, o mercado imobiliário ele é muito local, é muito regional, né? Então, assim, às vezes a mesma liquidez ou a mesma valorização imobiliária que a gente tem em um bairro já não tem no outro, que tem numa cidade não tem na outra. Mas, tranquilamente, com um cenário muito conservador, bate todos esses rendimentos, todos esses investimentos que a gente tem no mercado tradicional, né? Eu falo brincando que eu digo assim, olha, se você participa de um leilão, compra um imóvel e algo dá errado, ainda que seja o preço, você estimou errado, você ainda tem um imóvel. Você consegue gerar renda com ele. Se você compra uma ação errada, por exemplo, quem comprou Magalu, quem comprou Americanas, velho, desabou, a ação desabou porque houve um rombo na Americanas. E aí? A sua ação vira pó. Ela vira pó. A empresa pode fechar capital, enfim, e vira quase um nada. O imóvel não. Sobre a questão do preço, quando a gente vai fazer análise aqui, o fator que eu mais me preocupo é de escolher o preço ideal, para que não fique caro demais e demore a vender, não fique barato demais e fique dinheiro sobre a mesa. Então, André falou essa questão da valorização e, ao mesmo tempo, há poucos slides ele falou sobre especulação. Eu não preciso comprar um imóvel apostando que daqui a 2 anos, se abrir um metrô perto, ele vai valorizar. Não.
A gente faz o giro em 6 meses, a gente faz o giro em 1 ano. É uma coisa muito, muito rápida. Tem gente que assessora outras em que quando ele arremata o imóvel, já tem a pessoa que vai comprar. Então, imóvel é uma coisa que cresce de preço sem parar. É igual a carro. Cresce de preço, mas todo mundo ou compra ou tem que alugar, no caso de imóvel, né? Ou compra, tem que alugar, ou seja, alguém tem que morar em Alguém algum tem que ter canto, a posse do negócio. Alguém tem que ter né? Alguém tem que morar lá. Então, se você não lucra com a venda, rapaz, para você não lucrar com compra e venda de leilão de imóvel, tem que ser uma arrematação muito ruim, mas muito ruim, sabe? O ocupante tem que ser um mala, a casa tem que estar destruída, tem que rolar uma evicção de direitos, tudo dá errado, tudo. E a chance de empatar ainda é grande, né? E ainda assim, tá? Ainda que haja evicção, o seu dinheiro ele é devolvido. Dependendo da previsão de edital, você tem uma perda significativa, né? Mas pelo menos boa parte, pelo menos o preço da arrematação ele volta, né? Às vezes você perde as custas, as despesas acessórias. E se fosse fazer um paralelo, por exemplo, com a bolsa de valores, como você trouxe, nunca que você teria, né, essa segurança, esse retorno, essa garantia, né? Então, tipo, ó, se der errado, o seu dinheiro tá de volta aí, te devolve, né? Tipo, a Magalu não rendeu o que deveria render. Então, todo mundo te devolve no preço que você comprou. Não existe isso. Não tem. Ainda corrigido, né? Você ganha isso. Corrigido, exato. Correção monetária, na maioria das vezes, acima da inflação, inclusive, né? E, doutor Vinícius, audiência, André, se você quer investir R$1 milhão no mercado imobiliário em leilão, caixa, você precisa ter quanto? 50 mil. É 5%. Se você quer investir R$1 milhão no mercado de ações, você precisa ter quanto? 1 milhão. Ou então você vai alavancar. E alavancar no mercado de ações é totalmente diferente de alavancar no mercado de leilões, né? Uma coisa que a gente tem bacana de perspectiva de rentabilidade nos imóveis de leilão é que, fazendo essa planilha de viabilidade, eu tenho até uma expectativa de quanto eu tenho de retorno médio no ano, num pior cenário, né? E aqui, a gente nunca se propõe a participar em arrematações, né, em ativos que rendam menos do que 25% de lucro líquido, descontando todos os desembolsos, com assessoria, com impostos e tudo mais, com registro, ao ano. Então, assim, ainda que você traga, por exemplo, a questão de rendimento, né, num CDB, hoje está maior que isso, um CDB 100% da Selic rende próximo de 10% ao ano, né, valorização de imóvel aí, São Paulo realmente beira os 14%, 15% ao ano também de valorização, mas ainda assim, dificilmente a gente tem algum outro ativo, algum outro investimento que chegue próximo, né, dessa rentabilidade de 20%, 25% num cenário conservador, né? E, doutor Vinícius, você está falando de 25% ao ano, enquanto o Warren Buffett tira 20% ao ano, na média. Então, assim, para a gente tirar 25% ao ano é muito tranquilo. Com assessoria, a gente tira 18% em 6 meses. Em 6 meses a gente tira 18%. Com assessoria, com tudo pago, imposto de renda, tudo. Então, a gente está batendo o Warren Buffett aí quase o dobro. Tá entendendo? Então, isso à vista, né? Isso quando se fala em arrematação. 36% ao ano, né? Se for financiado, agora. Se for financiado. Vamos passar aqui, porque como o tema é extenso. Bora lá. Então, outro ponto que eu trouxe aí, falar em investimento, que o pessoal que eu acho que é uma baita dor também de quem está entrando, ingressando, né? É pensar, puta, o imóvel da minha vizinha está à venda há 2 anos e ninguém quer, e blá, 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 aquele papo que a gente conhece e a gente com certeza já ouviu e pensou, e um dia doeu, a gente, puta, será que é, será que não é? E aí, né, eu trago muito esse ponto dos leilões. O que o leilão permite, né? Primeiro, o imóvel da tua vizinha, ele não vende. Ele está à venda há 2 anos e não sai, porque ele não vale o que ela quer. O primeiro ponto é esse, simples. O preço dela é sentimental, né? Mercadológico. Tudo no mundo tem o seu valor. Um carro batido de leilão, não sei o quê, ele tem um valor. Um carro ajeitado, não sei o quê, tem outro valor. Um carro zero da concessionária tem outro valor. Todo mundo vai comprar, o que o Danilo falou. Todo mundo vai querer morar ali. Todo mundo, alguma coisa vale, né? Então, esse é o ponto. E o leilão permite, primeiro, a gente fazer essa boa análise pré-arrematação. Então, a gente
em conversa, não é procurar três anúncios no Zap, imóveis, né? A gente faz um trabalho extenso para ter certeza desse valor e tem certeza que a gente está entrando em um negócio que os anúncios e tal, o mercado está rodando, os corretores sabem do que foi vendido, o que não foi vendido, o que é de fato realidade ali, e que a gente vai ter capacidade de vender 10%, um pouco abaixo daquilo, né? Ou ter um preço competitivo. E sem dúvida, se tem 2 apartamentos, vamos dizer assim, num prédio que é mais fácil de se precificar, né? 2 apartamentos num prédio em condições semelhantes, um está a 300 mil, um está a 280, e eles são exatamente no mesmo andar, mesma vista, mesmo tudo, não tem por que o de 300 sair antes do que o de 280, né? Então, isso acaba sempre garantindo uma agilidade na comercialização. Eu tenho algumas referências. E lembram daquela análise rasa? Né? Tem gente que faz somente esse comparativo. Entra no site do leilão, ou do leiloeiro, né? Vê a oferta. Então, a arrematação vai sair por 90 mil reais. Pega aquele mesmo nome de condomínio, joga no Google, vão ter algumas ofertas públicas ali. No quinto andar, Zap Imóveis, enfim. E aí existem várias ofertas de vários preços diferentes, né? E existem algumas técnicas para a gente identificar se de fato é aquele valor de mercado mesmo ou não, tá? Por quê? Primeiro, aquele anúncio ele pode ser um anúncio antigo. Pode ser aquele anúncio que de fato era um preço que era praticado há 2, 3 anos atrás, né? Já não é mais um preço praticado. Pode ser aquele anúncio chamativo, né? De que tem algumas imobiliárias que acabam fazendo isso para chamar cliente, colocam um preço abaixo do que de fato vale, só para chamar pessoas interessadas, e eles dizem, não, desculpa, não tenho mais essa oferta. Agora não é mais 200 e tanto, agora é 300, enfim, né? E existem os anúncios que são feitos justamente por esse mesmo perfil, né, que o André trouxe da vizinha, que faz o anúncio do imóvel dela, né, pelo preço que ela entende que vale, mas na verdade não é aquilo, tá? Então, existem alguns parâmetros, né, para a gente entender se de fato é o que vale, qual é o valor e se está próximo daquilo que a gente entende que seria razoável para depois fazer uma venda descontada, porque a nossa ideia é arrematar barato e vender barato para vender rápido. Aí agora que eu trouxe outros pontos também que a gente já comentou por cima, né? A alta liquidez acaba que é muito próximo do que a gente falou, a questão da alavancagem e a legislação dos mecanismos para mitigar os riscos da arrematação, né? Que eu acho que esses 2 pontos, eles acabam de consolidar tudo que a gente falou, né? Quais pontos, né? Óbvio, você explicou aí basicamente de cabo a rabo, né? Mas o ponto que eu queria trazer aqui eram, no leilão extrajudicial, a gente tem a figura da evicção de direito, né? Que você já comentou, explicou, mas eu acho que cabe reforçar, que é basicamente uma cláusula que tem em contrato, que tem no edital, né? Então você vai sempre procurar no edital essa menção ou ao termo evicção de direito ou algo semelhante, que às vezes eles não usam esse termo, mas algo semelhante, aonde eles se responsabilizam caso venha a ter alguma irregularidade nesse processo que levou o imóvel a leilão, o banco se responsabiliza e vai te devolver esse dinheiro, esse teu investimento corrigido quando finalizar o processo. E também tem algo semelhante nos leilões judiciais, né? Também fazendo esse paralelo, então, tá? Os leilões judiciais, nós temos um procedimento diferente, né? Eu vou seguir um procedimento de processo judicial, né? Então, em alguns tempos, alguns momentos, né? Eu tenho algumas oportunidades de defesa, tá? Então, por exemplo, vou trazer aqui como se fosse um cumprimento de sentença, né? Então, eu fui lá, eu bati no carro do André, e o André ele tem uma Porsche. Então, só a manutenção da Porsche dele aí ficou em 100 mil reais, tá? O André foi lá e me processou, eu fui condenado a pagar esses 100 mil reais para ele, porém eu não tenho mais outros bens, eu só tenho um imóvel. E chegou justamente nesse momento, né, do André receber, tá?
Então, como funcionaria esse caminho? Eu primeiro vou ser intimado para fazer um pagamento voluntário. Se eu não fizer esse pagamento, vamos iniciar os autos de penhora. Ele vai tentar satisfazer esses bens de várias outras formas, né, essa dívida de várias outras formas, até chegar no momento de penhora, avaliação desse imóvel, nomeação do leiloeiro, edital de publicação e as astas de concorrência, né, as astas públicas, tá? Após essa concorrência, houve uma arrematação, então foi positivo. E aí abre-se esse prazo para mim, né, enquanto devedor, apresentar mais uma impugnação, tá? Então, aqui, nessa última oportunidade que eu, enquanto devedor, tenho de me defender, eu poderia trazer algumas defesas processuais, por exemplo, uma nulidade de intimação, de citação, algo nesse sentido, como eu poderia trazer uma nulidade procedimental, digamos que um preço vil, né? Foi leiloado um imóvel que hoje foi avaliado em 200 mil, mas o valor de arrematação em segunda praça foi de 40, ficou muito abaixo, né? Enfim, no leilão judicial eu tenho todo um procedimento que é diferente do leilão extrajudicial, tá? Esses procedimentos de defesa no extrajudicial seria como abrir uma nova ação pedindo essa anulação do procedimento, ou a suspensão, né, do procedimento de leilão. Então, ali eu inicio um novo processo, enquanto devedor, tá? Então, funcionariam em ritos distintos. Em ambos os casos, eu estou pedindo que o juiz reconheça uma evicção, e a evicção é justamente o desfazimento de um ato jurídico por força de uma sentença transitada em julgado, resumidamente, né? Parece palavrão, né? Mas, né? E aí, nesses casos, na evicção do extrajudicial, eu só vou ter esse desfazimento quando a nulidade ela estiver atrelada às notificações obrigatórias, tá? Então, por exemplo, a falta dessa notificação para purgar a mora. Então, eu estou devendo ao banco, ele tem que me notificar e oportunizar que eu faça esse pagamento. Se eu não fizer o pagamento, ele leva, né, esse imóvel à consolidação da propriedade e depois designa as astas. Assim que designar as astas públicas de primeiro e segundo leilão, que são obrigatórios, eu também tenho que ser notificado novamente, porque eu, enquanto devedor, tenho interesses, né? Não só em purgar a mora, então eu poderia fazer esse pagamento ainda, né? Eu poderia exercer meu direito de preferência naquele bem, como ainda eu posso ter direito a um sobejo, né? Então, por exemplo, no segundo leilão, perdão, na segunda arrematação não, né? No segundo leilão, né, o valor de avaliação ele seria especificamente sobre o valor de dívida mais encargos. E se esse valor de arrematação for inferior a 50% do meu valor de avaliação, então eu tenho aqui um prejuízo para o devedor, tá? Da mesma forma, se a arrematação ela for acima desse valor, então eu já quitei a minha dívida e tenho uma diferença para receber. Então, nesse caso, eu tenho um crédito, embora eu seja devedor, eu tenho um crédito para receber do banco, tá? Então, por isso que essas notificações obrigatórias são justamente para evitar um cerceamento de defesa, é para evitar que o devedor ele fique rendido, né? Então, a gente resguarda os direitos do devedor, tá? Enfim, ocorrendo alguma dessas hipóteses de nulidade, aí a gente trata numa ação própria, que nem eu comentei. A gente trata popularmente como ação anulatória, mas tecnicamente não é uma ação anulatória, né? A gente pede anulação ou desfazimento do leilão, mas somente nessas hipóteses. Não sei se eu consegui responder bem, mas se ficar alguma dúvida, você me pontua, por favor. Foi bem complexo, foi bem técnico, bem. Tem que quase que fazer com um exemplo um pouco mais palpável, né? Mas basicamente, resumindo, existe um procedimento que leva o imóvel ao leilão, né? No judicial, através de um processo e tal, no extrajudicial, através de uma dívida com o banco, basicamente. E caso esse procedimento não tenha sido cumprido nos ritos certinho, e a pessoa recorra ou reclame desse procedimento, né, a gente tem, vamos dizer, o resguardo dessa evicção, né, ou no judicial de outro mecanismo. Mas, resumindo, era isso, certo? E a evicção da Caixa,
Dentre os bancos que eu conheço, é a mais completa, porque ela não devolve só o dinheiro da arrematação corrigido, mas ela devolve também esqueci o nome técnico, benfeitorias Custas. úteis, se eu não me Benfeitorias engano. úteis e necessárias. Pronto. Então, se você faz benfeitorias úteis necessárias, que são aquelas que são necessárias ao imóvel para que ele se mantenha o estado de conservação dele, etc. Danilson, eu gastei um dinheiro colocando um box no banheiro. Não está contemplado, a Caixa não vai devolver isso. Mas se você pintou o imóvel, se você tapou um buraco que Pois estava se abrindo piso, perto, piso que estava se quebrando, você trocou e tal, ela te devolve esse dinheiro também. Por isso é importante guardar as notas fiscais. E na nota fiscal sempre vincula isso na perspectiva da Caixa, tá? E nas notas fiscais sempre, de alguma forma, vincular ela àquele imóvel, colocar o endereço do imóvel, colocar alguma coisa lá. E na evicção dela ainda tem uma devolução de dinheiro se você gastar com um advogado, se eu não me engano, no processo de evicção. Se eu não me engano, eu sei comissão que do tem advogado leiloeiro. lá, só não lembro em que momento que ela reembolsa, em que situações. Mas se você contratar advogado para brigar aí por você nesse processo de evicção como terceiro interessado, ela também lhe reembolsa, tá? Essas regras aí vocês vão ver nos editais e nas regras da venda online e venda direta. Quando eu falei aqui, até você falou sobre os riscos, né, como mitigar, como que a legislação traz isso, eu acho que eu trouxe muito mais sobre o procedimento em prol do devedor do que em nosso favor, né, dos arrematantes. De que lado você está? Mas vamos lá, eu acho que tem muita coisa que eu acho que é bacana trazer, que realmente é bastante informação, né, mas em favor do arrematante, justamente nesses casos da evicção, é onde existe essa atuação, principalmente do advogado, né. Quando o Danilo trouxe aqui sobre essa previsão do edital das evicções da Caixa, de fato, é a mais completa. Eu acho que seria até mesmo o mais seguro, né, para quem está arrematando. Isso, devolve o valor de parcela de financiamento, realmente é mais completinho. O que acontece? Quando a gente faz esse paralelo entre os editais Caixa e de outros bancos privados, vou citar um exemplo, tá? O Bradesco, a gente tem ali, nos outros editais, em sua grande maioria, a devolução apenas do preço pago, tá? Então seria só o valor da arrematação, corrigido por um índice de correção. Então, por exemplo, o IGPM ou então o índice do tribunal. Naquela primeira ação que eu comentei com vocês, que foi o que me trouxe, né, justamente para esse mundo, foi exatamente isso que aconteceu. Então, o arrematante, ele sofreu essa evicção, então ele tinha um crédito a receber. Mas de quanto era esse crédito? Né? Ele fez uma arrematação de R$186 mil, lá em novembro de 2015. E o Bradesco propôs para ele devolver só esses 186 mil, corrigido pelo IGPM, nada mais. Porém, existem aqui outros custos acessórios da arrematação que são inerentes ao negócio. Quando a gente faz a arrematação, eu tenho as despesas do leiloeiro, de registro, eu tenho escritura, né? Eu tenho os honorários do advogado para ação de emissão de posse, que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Tem débito de IPTU, tem as parcelas, enfim. Condomínio. Exato. Então, você tem vários outros desembolsos. E aqui existem dois cenários. Pode ser que o arrematante ele tenha se emitido na posse e depois essa arrematação ela foi desfeita, né? Ou pode ser que ele esteja aguardando justamente encerrar esse procedimento da ação anulatória para depois ele se emitir na posse, caso o devedor perca a ação, tá? Nesse caso que eu trouxe, o meu cliente à época, ele ficou 7 anos aguardando resolver essa situação. Então ele Qual ficou foi o 7 banco, anos. Vinícius? Bradesco. Ele ficou 7 anos com esse valor integralizado lá, né? Então, assim, o banco trabalhou com o dinheiro dele durante todo esse período. Enquanto isso, ele foi até citado numa ação de execução fiscal de IPTU, porque nem ele pagava e nem o devedor pagava. O devedor, para vocês terem ideia, o devedor morava no Japão. Nem no imóvel não morava mais. Então, assim, foi algo muito de má fé de parte dele, enfim. Só que, ao final, o valor da correção ele era ínfimo, né, perto de todo o desgaste. Então, eu falei, bom, vamos traçar uma tese aqui e a gente tenta pedir a devolução, né, desses valores, porque todos esses custos eles já eram previsíveis. E aí eu trago sempre essa previsão, principalmente do Código Civil. Os bancos eles trazem essa previsão do Código Civil, né, como se fosse uma compra e venda tradicional,
Mas quando o banco ele faz uma venda para você, né, de um produto bancário, como nesse caso é um parcelamento, ele entra como se fosse uma alienação fiduciária. Né? Então, é um produto bancário. Então, eu estou na condição de consumidor, embora eu tenha feito uma arrematação, a compra de um imóvel. Tá? Então, neste ponto, a gente conseguiu a devolução de todos esses valores que ele desembolsou, tá? Corrigido, atualizado, e ainda mais uns 10 mil reais de danos morais. Mas foi uma situação muito, assim, fora do comum, tá? Fora do tradicional. Primeiro, porque a evicção já não é comum de acontecer, né? Muito pelo contrário. Então, a gente já tem segurança jurídica, né? E segundo, porque ainda que ocorra, o banco ele tem que te dar um respaldo, né? Tem que te dar uma segurança jurídica também, seja para a devolução desses valores, né? Conforme o edital, ou quando o edital é abusivo nesse ponto, a gente consegue discutir. Porém, existem os riscos de como qualquer outra ação judicial, né? E muitas vezes a pré-análise bem feita vai evitar de você entrar em um negócio que tenha essa possibilidade, né? Porque a gente verifica previamente todos os procedimentos e garante que foi feito tudo adequadamente, né? Esse é um ponto sensível, né? Até brinco no escritório que tem cliente que pergunta, mas como que vai ser a desocupação? A gente vai ter problema? Falo, olha, a gente só tem problema com desocupação se tiver evicção. Do contrário, é bem simples o procedimento. A gente entra com a emissão na posse, pede a desocupação e no máximo 60 dias está desocupado, tá? Então, evicção realmente é um ponto muito sensível, é um ponto que a gente tem que ligar o alerta, né? E sempre se atentar se de fato essas notificações foram feitas da forma correta ou não. E até algum tempo atrás não era tão acessível, né, essa informação. Mas hoje eu tenho essa informação sem sair do escritório. Né? A gente entra lá no site dos registradores, pede o desarquivamento dessas notificações, né, dessas informações. Por vezes, né, algumas das notificações a gente até consegue com o leiloeiro chorando muito, né? Não é tão comum, mas às vezes consegue. Mas essa análise ela tem que ser prévia, tem que ser feita antes da arrematação para eu ter certeza qual briga de fato eu estou comprando, né? Não tem surpresas depois.